Oi, pessoal do sexto ano, espero que estejam todos bem. Olha, a gente vai dar início ao caderno complementar 3, tá? Caderno complementar volume 3, de ciências, ok? Abram lá na página 43 da apostila. Vai começar com um texto, tá? Sobre células. As células constituem os seres vivos, tá? A gente vai estar começando a estudar citologia, mundo das células, bom? Então, eu vou explicar para vocês as diferenças entre as células procariótica e eucariótica. O que seriam essas células, gente? Bom, de acordo com as características da célula de um organismo, a gente pode classificá-la em dois, procarionte ou eucarionte, tá? No geral, os organismos procariontes, que é esse aqui que vocês estão vendo, procariontes, eles apresentam células mais simples, tá? Do que as células eucarióticas. Mas, afinal, qual que é a diferença entre essas duas células? Bom, gente, a célula procariótica, célula procarionte, a característica mais marcante dela, da célula procarionte, é a ausência de um núcleo. Ela não tem um núcleo definido aqui, vocês estão vendo? O material genético dela está todo solto dentro do citoplasma. Então, isso quer dizer que o quê? Que o material genético, ela não está ali envolta por uma membrana nuclear. Então, ela fica lá dispersa no citoplasma. Nos procariontes, gente, são encontrados ainda aqui dentro cromossomo bacteriano, os plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA, tá? Que fica ali livre ali no citoplasma. Então, o cromossomo da bactéria, por exemplo, que possui a célula procariótica, ela tem genes que vão codificar as proteínas que são necessárias para o funcionamento da célula. Já nos plasmídeos, os genes que codificam essas proteínas, elas são relacionadas a funções de adaptação, como a resistência a antibióticos. Então, gente, a célula procarionte, ela não se diferencia só pela falta ali do núcleo, que eu falei para vocês. Então, nessas células também não tem organelas membranosas, não. E o que isso vai significar? Que não são encontradas estruturas como mitocôndrias nela, não vai ter o quê? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vacúolos, que já, por sua vez, na célula eucariótica possui, tá? Então, nessas células procarióticas, assim como nas eucarióticas, existem pequenas partículas chamadas de ribossomos. A letra aqui está bem pequenininha, se conseguirem ver, parte do ribossomo, tá? Tá bem aqui em cima, tá? E esses pontinhos aqui seriam os ribossomos, tá? Então, elas estão relacionadas à síntese de proteínas, tá? De maneira geral, o formato dos ribossomos nas células procariontes e eucariontes é igual. Mas nos eucariontes, elas são maiores e mais complexos, tá? Além disso, nas procariontes não tem presença de citoesqueleto, é um conjunto de filamentos proteicos que formam uma espécie de rede na célula, tá? Então, a ausência desses filamentos impede a realização da endocitose, da exocitose pela célula. Então, como representantes de organismos procariontes, é possível citar a bactéria e algas azuis, ok? Então, qual que é a diferença, gente, básica entre célula procariótica e eucariótica? Voltando, a célula procariótica é a ausência de núcleo definido, é a presença de pequenas moléculas de DNA, tá? Livres ali no citoplasma, tá? Então, essas são as características da célula procariótica. Além do mais, ausência de organelas membranosas, tá? Tem essas organelas aqui, como tem na eucariótica, né? Presença de ribossomos menores e menos complexos do que lá nas eucarióticas. Ela não tem citoesqueleto, as procarióticas. E, por exemplo, a célula procariótica, o exemplo dela é a célula da bactéria, tá bom?
Já, gente, na célula eucariótica, basicamente, qual que é a diferença? Tem a presença de núcleo, tá? Vocês estão vendo aqui, não conseguem enxergar o núcleo verdadeiro. Elas possuem núcleo. Essa bolinha lilás aqui é bolinha amarelinha, tá? Aqui está o núcleo da célula. Então, lá ali dentro está o material genético, tá? Que é envolvido ali pela membrana nuclear, ok? Então, tem organelas membranosas, que são todas essas organelas aqui. Cada uma possui uma função aqui dentro da célula, ok? Tem ribossomos maiores, mais complexos do que dos procariontes. Tem citoesqueleto, tá? Confere rigidez ali na célula, não fica ali solto ali, todo o material genético ali no citoplasma. E, por exemplo, é célula animal e vegetal. Nossas células também são eucarióticas, ok, gente? Então, avançando, são seres unicelulares e pluricelulares, pessoal. Bom, um ser unicelular, ele é quando ele é formado por apenas uma célula, tá? Assim são as bactérias e os protozoários. Então, essa única célula, ela precisa então realizar todas as funções, tá? Para que o ser unicelular ele possa viver. Então, você já imaginou comer, beber, fazer as coisas do dia a dia só com uma célula? Não dá, né? As bactérias fazem isso. Já os organismos pluricelulares, eles são assim como nós, né? Ou seja, ele tem um montão de células. São assim também a maioria de todos os seres vivos, como os animais, né, de estimação, aqueles que estão lá no zoológico, os vermes, cogumelos e até mesmo as plantas, tá? Então, como seres pluricelulares, eles têm bastante células, cada tipo de célula pode ficar por conta de uma função diferente. Por exemplo, as células musculares, elas se contraem, permite que você possa fazer movimento, né? Os neurônios lá, que são as células nervosas, que levam as informações lá para o seu cérebro, para os outros órgãos, enfim. Temos ainda as células do pulmão, fígado, do estômago, que juntas elas vão ser o quê? Um ser pluricelular, como a gente, como o seu cachorro, como a árvore do ipê amarelo. Bom, gente? Bom, continuando. Mitocôndria, pessoal. Vamos adentrar aqui, olhem lá na sua apostila, tá? Lá vai ter uma figura na página 43 de uma célula, um esquema lá mostrando cada parte, tá? E cada função. Dá uma olhada e deem uma olhada. Na primeira questão, vai ter uma questão sobre células eucarióticas, tá? Uma imagem que vocês vão apontar qual estrutura é, que está tentando que você mostre ali qual estrutura que a seta está apontando. Então você vai lá, vai responder, tá? Por a célula eucariótica, tá? Vai ter um texto também sobre célula para você responder. Observar a imagem ali no número 2, tá? Encontrar ali o que associar o tipo da célula ao local, ao órgão, tá? Vai ter a classificação das células, daí que a gente falou, né, a diferença das procarióticas e eucarióticas. Seguindo, a gente vai ter o número 3, as células, né, quais são, podem ser classificadas, eu acabei de falar para vocês, né, duas, né. Você vai falar, número 4, cite um exemplo de ser vivo que apresenta a célula eucariótica. Aí em seguida, gente, depois vai ter um texto, depois o número 6, sobre organelas celulares, tá? E é isso que eu vou começar a explicar para vocês, tá? Essas organelas estão lá dentro da célula, tá? Então, cada uma ali, organela, tem uma função dentro da célula, ok? E, bom, vamos lá. Para começar, gente, dentro da célula aqui, tá? Peraí, dessa célula eucariótica, tá muito pequeno o esquema aqui, mas a mitocôndria, gente, ela tá aqui dentro, tá? Dessa célula. A mitocôndria, tá? Ela é uma das organelas que estão dentro da célula, tá?
Para que serve a mitocôndria? Para que serve essa organela, gente? Ela tem esse formato aí esférico, né? Alongado. E a principal função dela é a respiração celular. Vocês sempre vão ver perguntas relacionadas principalmente à função da mitocôndria, porque a função dela na célula é muito importante, tá? Então, a junção de glicose, oxigênio, gás carbônico e água, tá? Vão ser precisos para que haja respiração celular. Então, esse processo de oxidação da glicose lá na célula eucariótica, a mitocôndria vai fazer essa respiração da célula, tá? Então, como eu falei, ela é esse formato aí esférico, tá? Ela vai produzir energia para a célula, tá? Na forma de ATP, que é adenosina trifosfato. Tá? É uma proteína, vai produzir bastante energia, tá? Açúcares. Então, essa estrutura aí é bem pequenininha, de 5 a 10 nanômetros de comprimento. Ela tem uma dupla membrana, né? Que ela vai ajudar a diferenciação ali da parte de dentro, com duas partes distintas aí, como vocês estão vendo. Entre uma membrana e outra da mitocôndria, a gente consegue identificar esse espaço aí de intermembranoso, de uma e outra. Já o compartimento da membrana interna, ela é chamado de matriz mitocondrial, tá? Bem aqui dentro da célula, da mitocôndria. Então, essa membrana de dentro aí, ela forma a crista mitocondrial, né? Que vai aumentar a superfície de contato com a organela, tá? Desculpa aqui, gente. Tá, voltando. Então, gente, ela é importantíssima para a respiração celular da célula, ok? E os ribossomos, gente? O que é ribossomo? Os ribossomos são organelas celulares presentes em todo o citoplasma de células, tanto das eucarióticas quanto das procarióticas, viu? Então, vou perguntar. Das células procarióticas e eucarióticas, qual que é a organela que é comum nas duas? Então, vocês vão responder lá, ribossomos, tá bom? Que elas existem tanto na eucariótica quanto na procariótica. Então, elas têm como função o quê? Sintetizar proteínas que vão ser usadas nos processos lá da célula, tá? Então, elas são organelas formadas por subunidades, uma maior e uma menor, tá? Que tem RNA, tem proteínas. Então, a função dessa organela celular é ligar os aminoácidos, fazendo a síntese das proteínas, que vai ajudar o organismo a se desenvolver, tá? Retículo endoplasmático rugoso, gente, que está lá dentro da célula. Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Essas coisinhas achatadas aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, voltando aqui na célula para você. Que a gente não consegue ver bem nessa célula. Aqui, esse amarelo aqui ao redor do núcleo, tá? Esse seria o retículo endoplasmático rugoso, tá? Conhecido também como ergastoplasma. Ele é responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula, tá? E também na síntese de proteínas. Então, esse retículo endoplasmático é uma organela membranosa que ela vai formar uma rede, assim, bem complexa, tá? Então, algumas porções dessa parte a gente consegue ver os ribossomos ali nela. Então, é chamada de retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, nas partes que não tem ribossomo ali na membrana, o nome dela é chamada de retículo endoplasmático liso, tá? Então, várias funções a gente pode atribuir ao retículo endoplasmático, gente. O granular, ele é mais, assim, associado com a produção de proteínas, tá? O liso, ele é mais associado à produção de esteroides, de hormônios, né, fosfolipídios, e para neutralizar umas substâncias nocivas para o nosso corpo. Então, nas células musculares, por exemplo, tem o retículo sarcoplasmático. Então, essa organela, ela está associada à contração dos músculos, tá bom? Então, o retículo endoplasmático liso, ele aumenta a superfície interna da célula, ele vai facilitar a ocorrência de reações químicas necessárias ao metabolismo celular, tá? Ele é responsável pelo transporte de substâncias no interior da célula.
é importante também para síntese de lipídios. Ele armazena substâncias, né? Sendo os vacúolos da célula vegetal, a bolsa membranosa derivada do retículo endoplasmático. E também serve para desintoxicação da célula, ok? E o complexo de Golgi, pessoal? O complexo de Golgi? Olhem lá a figura lá na apostila que vocês vão ver bem essas estruturas bem diferenciadas para vocês saberem o que é. Cada um a sua função. Então, o complexo de Golgi, também denominado de complexo golginense, ele é uma organela celular que está relacionada com o processo de secreção de substâncias. Trata-se de uma estrutura formada por várias vesículas achatadinhas e que estão dispostas formando uma espécie de pilha de vesículas. Tá, gente? Então, o complexo de Golgi ele é uma organela com várias vesículas achatadas, tá? Elas estão distribuídas ali uma na outra, ficam empilhadas. Então, a função dessa organela é o quê? Ela ajuda ali no empacotamento e para enviar moléculas ali dentro da célula, tá? Então, a função dela basicamente é isso. Ela processa lipídios e proteínas também. Ela, como eu falei, empacota e leva as moléculas dentro da célula. Ela fabrica macromoléculas, como polissacarídeos, tá? São produzidos na organela em células vegetais incorporados à parede celular. Tá, gente? Então, é outra organela bastante importante no nosso corpo, tá? Seguindo, lisossomo, pessoal. Ele é uma estrutura, né, uma organela responsável pela digestão celular de substâncias englobadas pela célula pela fagocitose ou pinocitose, tá? No momento ali da divisão celular, as células se dividem, tá? Então, ela é uma estrutura que tem no interior dele bastante enzimas que vão ajudar na digestão da célula, lá dentro da célula, tá? Então, eles são encontrados em bastante quantidade quando eles fazem esse processo de fagocitose, tá? Que é para defesa do organismo. Então, essas células, essa parte do lisossomo, ela vai ajudar na defesa do organismo, tá? Peroxissomos. Gente, peroxissomos, ela ocorre em protozoários, em fungos, plantas e animais. Então, elas são enzimas. Eles são uma organela esférica, como vocês estão vendo aí, tem uma membrana. Que ela é responsável por quê? Ela vai oxidar substratos orgânicos. Então, nessa reação, esse peroxissomo aqui, ele vai produzir hidrogênio, tá? Dentro da célula para ajudar nas reações químicas. Como fala aqui, ó, decomposição de peróxidos, que vai fazer a catalase. Ele vai ajudar a célula a se desenvolver. Vai ajudar na quebra de ácidos graxos que ficam lá no metabolismo da célula para ajudar ela a ter energia e se desenvolver. Bom? Outras organelas celulares existem também os centríolos, tá? Elas existem lá nos protistas, no reino protista, no reino animalia, os vegetais inferiores. Elas estão ausentes nos vegetais superiores. Tem também os centríolos na célula animal. Tem um par de centríolos que são os diplossomos. Elas estão dentro da célula ou lá no centrosomo, tá? Então, elas são 9 grupos de 3 microtúbulos que ficam ali dentro da célula. A função dela, participam da divisão celular e formam cílios e flagelos, tá? Então, a parte do centríolo ali na célula, ela ajuda a formar, por exemplo, a cauda do espermatozoide, tá? Então, ela ajuda a formar cílios e flagelos. O cloroplasto, ele já está associado à célula vegetal, tá? Uma organela das plantas, tá? Então, a função dele nas plantas é fotossíntese, tá? Então, a organela ela é independente, pois ela apresenta DNA e ribossomos, apresentando capacidade de duplicação. Ali tem clorofila, que ajuda no pigmento para receber energia luminosa do sol. Tá? Então, essa é uma organela celular exclusiva, lógico, dos vegetais, cloroplasto.
Vai ter uma pergunta lá na apostila sobre cloroplasto, tá? Vocês lembrem aí, vai ter. Eu não lembro qual questão que é, gente. Mas na hora que chegar vocês vão saber, tá? Se eu não me engano, é a questão, acho que 11 ou 10, alguma coisa assim, mas vocês vão saber. Porque vai fazer uma pergunta sobre o que tem em comum a célula vegetal e animal, tá? Tem uma coisa que tem em comum, que eu falei, também na procariótica e eucariótica, tá? Então, seguindo, também tem o vacúolo, tá? Na célula vegetal. Assim como as outras organelas celulares, os vacúolos também possuem uma importante função para o funcionamento da célula. Além de atuarem como reservatório de substâncias, também fazem a regulação das trocas de água que ocorrem no processo de osmose. Isso aí é exclusivamente na planta, tá, pessoal? A planta também possui esse organela, o vacúolo, tá? Agora, seguindo, vocês vão ter na página 50 da apostila 3, a questão número 12, que vai mostrar uma figura de um protozoário patogênico, que é o Trypanosoma cruzi, tá? Ali você vai ter que ele é um causador de doença de Chagas, tá? Vocês estão vendo aqui o nome da espécie e o nome da doença. Então, esses representantes protozoários de doenças, então eles são doenças causadas por esses animais microscópicos, os protozoários, tá? E olha, no caso do Trypanosoma cruzi, que está lá na questão 12, que vai causar doença de Chagas no ser humano, então ele vai perguntar ali, ó, de acordo com a classificação em células procariontes e eucariontes, você vai assinalar lá a alternativa que você considerar correta, tá? Conforme a figura ali, o protozoário na imagem. Então, o protozoário Trypanosoma cruzi, ele é pluricelular, ele é unicelular, ele tem várias células, ele tem o material genético dele disperso no citoplasma, tem núcleo, não? Então, você vai entre essas questões, você vai marcar qual que você acha que é, tá? Então, voltando aqui, nome da espécie, gente, Trypanosoma cruzi, o nome da doença dele é doença de Chagas, tá? O Plasmodium é a malária, Entamoeba histolítica vai transmitir o nome da doença, é a amebíase, Giardia lamblia, giardíase, Trichomonas vaginalis, a tricomoníase, e Leishmania brasiliensis, a leishmaniose cutânea, tá? Então, esses são os representantes dos protozoários e as doenças que eles causam. Vai ter também uma pergunta, tá? Do ciclo ali vai ser uma pergunta, mas adentrando nessa questão dessa doença de Chagas, gente, o habitat normal do Trypanosoma cruzi é a corrente sanguínea, tá? O bicho, como que funciona? Ele vai defecar ali, por exemplo, na sua pele. Ele vai sugar o sangue, né? Depois você vai coçar o local da picada, o indivíduo permite a entrada do trimastigota metacíclico na corrente sanguínea. Então, o protozoário vai entrar na sua corrente sanguínea, que você vai lá, coçou, ele vai adentrar ali onde o animal fez a picada, tá? Aí depois o que acontece? A forma do tripomastigota, ele invade as células e se transforma na forma amastigota. O protozoário já vai se desenvolvendo ali dentro. Aí daí para onde que ele vai? Vai para as fibras musculares do coração, podendo originar outras formas semelhantes de animais, desse amastigota, tá? Ele vai desenvolver ali nas células. Então vai causar sérios danos ao coração. Então essa é a doença de Chagas, causada por esse protozoário Trypanosoma cruzi, que tem como vetor o barbeiro, esse animalzinho barbeiro, tá? Então, pessoal, próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade à explicação da apostila, que a gente vai adentrar ao sistema humano, dos sistemas digestório, sistema respiratório, circulatório e assim por diante, tá? Então, a explicação vai ter só aqui até a metade da apostila, tá? Para na próxima videoaula a gente dar continuidade, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Beijão!